Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Está cada vez mais próximo o final de 2023. Final de dezembro de 2023, também a beirinha de colocar mesmo um ponto final. Agora, vamos falar de resiliência, vamos falar de investimento, vamos falar de perspectivas de futuro. Atenção, há cidadãos que são empreendedores e resilientes, porque eles vão até o fim. Começam um projeto e eles não se deixam vergar pelas intempéries ou circunstâncias adversas. Ele começa um negócio e aguenta, vai até o fim. Estes são os vencedores. Agora, há uma elite de pretensos investidores, pretensos negociantes, pessoas que querem vencer na vida, começam um negócio e aqui aos montes, aqui na minha terra, aqui onde eu nasci, aos montes. Eles começam um negócio e tal, quando sentem que o negócio já começa a apresentar algumas dificuldades, desistem. Porque na ideia deste investidor, na ideia, ou a ideia inicial que ele tem é de que vou começar um negócio e amanhã já estou cheio de dinheiro. Vou-lhe dar um exemplo. Ele ouve de alguém que está no negócio de venda de sapatilhas e ele também entra nesse negócio da venda de sapatilhas. E então, ele acha que 2 meses depois já vai ter dinheiro para comprar um carro topo de gama. Ele acha assim, já vai ter dinheiro suficiente para comprar uma residência numa zona nobre aqui em Luanda. Já vai poder viajar, ir para o Dubai. Portanto, ele está a sonhar, está nas nuvens. E é bom ter sonhos, é bom ter perspectivas, é bom ter projetos. Só que para chegar ao nível que pretende, ele vai ter de aguentar, enfrentar circunstâncias. Vai ter de ser forte, resiliente. Aí é que ele não quer, efetivamente, pagar o preço. Não quer. E quando percebe-se que não é bem assim, desiste. E parte para quê? Parte para o lucro fácil. Enganando pessoas nas redes sociais, formando a associação de criminosos, começa a vender drogas, junta um grupo de amigos, com viaturas, vai pelas artérias da cidade onde vive, vai cometendo crimes, roubos, furtos e etc. Porque, na verdade, ele não quer vencer na vida, ele quer ter dinheiro fácil. Esses nunca vão chegar lá. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso E Voz Secos e Factos. Acidente de viação na zona de Sangano, Kisama, em Luanda. Faz inicialmente uma morte. Eram 13 feridos, passaram para 8 e agora só estão apenas 6 em estado grave. Os outros já obtiveram alta. No Bengo, o cidadão faz passar por parteiro. Provoca a morte de 2 bebés recém-nascidos, por sinal, seus filhos. Aqui, os factos fazem eco. Roda! Mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo à edição de hoje do nosso E Voz Secos e Factos. Já temos imagens do CISP? Temos imagens, sim senhora, das bombas dos mirantes. Junta-se a nós o professor Júlio Quental. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos, e aquele abraço efusivo que caracteriza este grupo de trabalho, Mário. Bom, bomba dos mirantes. É, Mário. Pelo menos uma nota positiva do outro lado. Do outro lado. Mas repare, Mário, se de um lado observou a norma, do outro transgrediu. E até porque estabelece a norma que na proximidade deste local, independentemente de existirem peões que manifestem a intenção de atravessar, certo, devem os condutores afrouxar, porque obviamente encontraram um sinal de perigo lá, que é o que os adverte de que aproximam-se de uma passagem de peões. Mas repare, eles vêm, conforme se diz, na brasa, Mário, quando deveriam reduzir a velocidade. Do outro lado ainda vão observando, só que deste, Mário,
é terrível. Mas queremos aqui realçar, e já aqui o sugerimos, Mário, a colocação de um dispositivo policial, certo, 2 ou 3 polícias de trânsito, 5 metros após a passadeira. Todos aqueles que não respeitarem a norma e não se derem passagem a peões, penalização. devem... Correto. Há um caso que é frequente, recorrente, já tem cabelo branco, já tem barba branca, cabelo branco, que é mesmo aqui frente ao Lar Patriota. Olha, é terrível. E dói-me porque acontece até com pequenos que estão a ir à escola. Concordo consigo. Nota, são pequenos com o uniforme do colégio e os automobilistas, que podem ser pais, avós, etc., não querem saber. Não, Mário. É que isso chama-se soberba. É que as pessoas esquecem-se que elas não nasceram ao volante de um automóvel. E que mesmo que isso ocorresse, Mário, o indivíduo que vai ao volante de um automóvel, passado um tempinho, precisa ir à padaria, à farmácia, desce do veículo, já é peão. E ele mesmo que não se deu passagem a um peão lá atrás, já quer mandar parar os outros veículos para que ele passe. Isso soberba, arrogância, Mário. O ser humano é arrogante. Há dias, dirigi uma palavra menos boa a um condutor que não parou na passadeira. Eu disse, olha, o senhor é um marginal. Esse comportamento é marginal. Eu sou marginal, sabes quem eu sou? Não. É o seguinte, a norma estabelece que nas passadeiras temos que afrouxar e parar. Certo. Se a norma assim o estabelece, qualquer comportamento à margem da norma é um comportamento marginal. E nos torna marginais também. É isso, Mário. Terrível. Os nossos agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Aproveito para enviar um forte abraço ao técnico do CISP, que está nesta altura a operar a tecnologia que permite ao telespectador perceber quais as melhores vias e que devem servir para a sua circulação com confiança e segurança. Só com o trabalho deste técnico estamos a fazer estes serviços de utilidade pública. Os nossos agradecimentos, uma salva de palmas. Temos aqui imediações do Sunset. Corretíssimo, Mário. Eu tenho gostado deste cenário porque percebe-se que, pelo menos nessa zona, Mário, embora haja aquele condensar do trânsito, mas os condutores estão perfilados uns atrás dos outros. E temos sempre dito, Mário, que mesmo com condensar, o importante é que haja observância, um comportamento que se adeque, um comportamento assertivo, respeitando as normas previstas pelo Código. Voltamos aqui a realçar, Mário, é apenas a exiguidade, ou melhor, a ausência mesmo de marcas rodoviárias na via à direita, que aí não se percebem. Portanto, as autoridades tudo devem fazer para repor as marcas rodoviárias, para que servirão para orientar e organizar, em certa medida, o trânsito aqui nesta zona. Excepto isso, Mário, o trânsito faz-se de forma ordeira num sentido e no outro. Muito bem. Temos mais um ponto. Daqui a pouco vou falar-lhe, aliás, uma nota de destaque da edição do programa. Vamos falar-lhe então do acidente que aconteceu na zona do Sangano, Kisama, Luanda. Temos mais um. Mário, imediações da Ponta Amarela em Viana. Mário, este ponto, por se tratar de um ponto crítico, as autoridades de Luanda deveriam dar uma certa primazia na colocação das grades metálicas e do separador para que se desestimule o atravessamento de pessoas aqui. Hoje, Mário, excepcionalmente, não se vislumbram pessoas aqui a atravessar. Por enquanto. Certo? Por enquanto, mas... Porque já vejo do lado esquerdo. Bastou tocar, Mário. Bastou tocar na questão e eles disseram, vamos contrariar-te. E continuam ali a atravessar. Portanto, a semelhança do que se fez ali junto à estátua do motorista, certo? Eu sei que é um trabalho que está a se fazer em progressão. Só que por se tratar de um local perigoso e aqui foram trucidadas 4 pessoas de forma violenta, certo, Mário? Gostaria que se desse uma certa primazia a esta zona para que então se desestimule. Olha aquele indivíduo a treinar-se ali da faixa de rodagem. Ele quer superar o pepino, não é? É, Mário, para que se desestimule o atravessamento aqui. E estamos a aproximar-nos, Mário, quadra festiva. Da quadra festiva. Cheio. E a coisa há de ser pior. Não nos esqueçamos que há do lado esquerdo, portanto, dois estabelecimentos comerciais. Correto, Mário. E haverá adesão. E, obviamente, que pode ocorrer algum infausto acontecimento, daí que urge que se coloquem tempestivamente, Mário, as marcas que desestimulam o atravessamento ali. Roger, nós não temos hoje o gráfico da sinistralidade rodoviária, pois não? Não temos. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula
e regressaremos a qualquer altura. Os agradecimentos também ao CISP pelas imagens que nos permitem fazer esse trabalho que é aqui narrado também e com muitas indicações pelo professor Gílio Quental. Disponha, Mário Santos, disponha. Ora, muito bem. Está de parabéns à médica Ondina Baltazar. Ela é médica do Hospital Materno Infantil Manuel Pedro Azancol de Menezes. 52 anos, está de parabéns. É irmã do nosso colega de trabalho, o operador de câmara Adriano Baltazar, o Adrix. Ele é o Adrix da Purificação e Pancada e Companhia Limitada. Espetáculo. Falei-lhe do acidente que se registrou nas imediações do Sangano. Põe imagens, Regi, por favor. Imagens do acidente que provocou a morte de um dos ocupantes da viatura. Pode pôr lá em casa, como vê, houve capotamento da viatura, está lá embaixo, numa parte inferior. Esta é uma ponte e vê-se lá embaixo a viatura. Mira autocarro. Na verdade é um IAS, é uma viatura, portanto é um IAS. 13 feridos inicialmente, uma morte, mas nesta altura, e vamos confirmar isso com a presença do porta-voz da polícia ao nível da província de Luanda, Nestor Gobel, ele vai dar mais detalhes relativamente a este acidente. Estão apenas 6, estão a ser assistidos 6 dos... veja em que estado ficou a viatura. Meu Deus do céu! Estamos a falar uma altura de que para aí uns 6, 7 metros de altura, né? Foi lá abaixo. Meu Deus do céu! Vamos então receber, por favor, o porta-voz da polícia em Luanda, Nestor Gobel. Comandante, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. Boa tarde, os telespectadores da Televisão Pública de Angola. Portanto, estamos a falar de por aí 7 metros de altura, Sim, aproximadamente. Estamos a 6, 7 metros por aí. Meu A Deus. ponte é alta, né? É alta? É alta. O que aconteceu de concreto? Bem, há uma delegação do Ministério... Há uma delegação do Ministério do Interior do Coisa Sul, portanto, que vinha a bordo de uma viatura para cumprir uma missão. Neste caso, Vinha a Luanda? Sim, vinha para Luanda para cumprir uma missão. Na verdade, era para participar do funeral de uma agente, não é, que faleceu, e, portanto, vinha ao bordo desta viatura, que é o IAS de cor branco. E, portanto, na altura, já próximo nas imediações, isso foi no dia 5 de manhã, por volta das 6h05, né? Esta informação chegou ao piquete da Kisama por volta das 7 horas. Portanto, nas imediações de Sangano tem uma inclinação, não é? Portanto, provavelmente excesso de velocidade, bom, isso ainda está por se apurar, mas a viatura, e porque ali há alguns buracos, o motorista não conseguiu controlar a viatura no espaço visível à sua frente. E, portanto, Estes buracos, desculpa, estão na estrada? na estrada, sim, na estrada. Portanto, ele inicialmente despista, não é? Embate na borda da ponte, ali nas bordas da ponte, e culminou, portanto, com o capotamento, que é este que nós estamos a ver aí, que resultou na morte do superchefe de migração, não é? E, portanto, tem 13 feridos inicialmente, não é? Eram 13 feridos que foram prontamente socorridos para o Centro Médico das Forças Especiais no Cabo Ledo, mas depois da pronta reação, então foram evacuados para o hospital, o Centro Médico da Saúde ou da Polícia, portanto, e também para o Hospital Militar Central. Nesta altura, uma boa parte já foi, portanto, já recebeu alta, mas ainda restam informações que tive mesmo há pouco tempo quando vinha para aqui, dão-nos conta que ainda temos 6 feridos graves, incluindo o próprio motorista. Bom, nós temos feito referência a este elemento aqui no programa. O estado das estradas. Esta estrada, quem conhece a ligação Luanda-Sul do país, sabe que é uma estrada estreita e sinuosa. Estrada nacional, né? E sinuosa. Para além de estreita, tem buracos na estrada. Vamos atirar as culpas a quem ia
a conduzir o automóvel, eventualmente. Nós não estávamos presentes, não é possível aferir efetivamente o que aconteceu, mas se aquele buraco não está na estrada, não tem provocado uma armadilha a este nível. Bom, mas, comandante, temos informações de que eles estão a evoluir para melhor. Sim, satisfatoriamente, quer dizer, embora num estado que ainda requer alguns cuidados, segundo informações que tive acesso, mas já estão, obviamente, a ser assistidos, não é? Era só para recordar que é a estrada nacional sem sul, não é? Portanto, no sentido de quem sai de Kwanza Sul para Luanda, nas imediações mesmo da ponte do Sangano, onde ocorreu, portanto, isto aqui já é na ponte, como podem observar, embateu inicialmente nesta borda, não é? Há um despiste porque ele tenta fugir os buracos e, pronto, perdeu o controle da viatura, acabou por embater nesta borda da ponte e, na sequência, obviamente, que foi o capotamento que nós estamos a assistir. Portanto, há uma série de fatores combinados, né? Se por um lado é a via, também se calhar em observância de quem é o volante, e, portanto, há uma equipa que está a avaliar, uma equipa de perícia que está a avaliar, portanto, para se determinar não só os danos, mas também as razões que levaram, efetivamente, para que o veículo, portanto, capotasse. Há uma equipa já que está a trabalhar nisso e, obviamente, que nós depois vamos atualizar esta informação. Comandante, não aproveitar que está o ganho, vem aí a quadra festiva, a polícia preparadíssima para, aliás, a Operação Lussolo, que vai continuar. Sim, a Operação Lussolo já terminou. Portanto, a semana passada nós tivemos, digamos, o balanço da Operação Lussolo, que foi apresentado por Sua Excelência o Subcomissário Mateus de Lemos Rodrigues, que é o porta-voz da Polícia Nacional, na unidade de reação e patrulhamento, e fechou-se o ciclo da Operação Lussolo. Portanto, começou uma outra operação que é esta que vai, obviamente, levar a própria, vai levar as medidas, podemos assim considerar, de segurança já no período festivo, ou seja, continuam envolvidos todos os órgãos do Ministério do Interior, obviamente, desde os especialistas de baixa visibilidade, desde a própria fiscalização que deve-se fazer, e já temos estado a fazer isso de algum tempo esta parte, com as empresas de segurança, ousam olhar, porque muitos especialistas das empresas de segurança acabam por participar por crimes, cometem crimes, muitas das vezes são facilitadores das armas para os meliantes, e nós estamos nessa altura, o Comando Provincial está, digamos assim, a apertar, podemos mesmo considerar. Muita coisa, inclusive, vai mudar nos próximos tempos relativamente às empresas de segurança, sobretudo aquelas que não atendem àquilo que é também essa perspectiva de segurança pública, que têm muitos indivíduos que estão envolvidos no mundo do crime. Portanto, as forças, o policiamento intensivo e ostensivo, este, obviamente, né, com presença policial também, e obviamente que nós vamos fazer o trabalho de formas a que o cidadão se sinta seguro neste período especial do ano. O apelo que o Comando Provincial de Luanda deixa para as famílias é contenção, evitar os deslocamentos, e vimos este acidente. Nós sabemos que nesta altura do ano as famílias tendem a deslocarem-se de um ponto para o outro, querem ir conviver ou passar a quadra festiva com os seus entes, enfim, nas províncias ou mesmo aqui em Luanda, mas num outro ponto. Evite, sobretudo, andar com a família toda num carro só. É preciso tomar aqui algumas medidas preventivas, de formas a que a quadra festiva não se transforme em tragédia. Um outro, sim, ao nível daquilo que são os apelos. É precisamente, as pessoas devem ter muito cuidado nos multicaixa, levantamento de dinheiros, porque as pessoas estão a fazer compras, há enchentes nos ATMs para levantar dinheiro, e nós estamos a verificar que muitas pessoas estão a encher os bolsos porque vão com 2, 3 cartões, porque são filas longas. E quando começam a levantar, cada um leva 5, 3, 4 cartões e começa a levantar um monte de dinheiros e começam a colocar. Nós vimos isso, porque temos uma equipa a trabalhar no campo e estamos a constatar esse tipo de imprudências que é extremamente... Porque nem todos que estão ali junto ao ATM estão precisamente para levantar dinheiro. Muitos são amigos do alheio, é preciso que se tenha muito cuidado, não é? E a contenção, que era ao nível das festas. Os realizadores das festas, bom, isso é uma medida de fiscalização, mas a polícia sempre trabalha aqui de forma coordenada com a fiscalização. É preciso que oficializem as festas que vão realizar, sobretudo os grandes eventos. É preciso que se dirijam à área de cultura das administrações e também aqui às esquadras, para que depois não choca, não é?
porque é importante que nós temos esse controle. A polícia tem esse controle para que depois, quando ocorrer alguma situação, ou então fiscalizar dentro daquilo que é o policiamento de proximidade, a fiscalização que deve ser feita, e para trabalharmos todos em conjunto. Daí que é muito importante os realizadores dos eventos, mesmo as festas de quintal também, porque nós sabemos que os crimes de ofensas graves à integridade física resultam precisamente do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e depois até os amigos acabam em rixa, em lutas. Depois, enfim, muito recentemente tivemos um caso em Cacoaco, em que amigos saíram de um casamento, depois chegaram em Cacoaco e ainda queriam ir para um restaurante já por volta das 6h30, e portanto, porque o outro tinha um bocadinho de vinho e não queria partilhar com o outro, foi a casa, pegou numa arma branca uma faca e desferiu um golpe matando o amigo. Portanto, são essas situações, sobretudo a juventude, mas muito cuidado. Um outro sim, já para concluir, Mário. Nos últimos tempos nós estamos a ver muitas fotografias a serem partilhadas nas redes sociais sob pretexto de que está desaparecida, foi raptada, criando, portanto, um sentimento de insegurança ressentida, um certo pânico ao nível das famílias, das pessoas que estão, obviamente, também inseridas nas redes sociais. E depois de um dia ou de algumas horas, a pessoa desaparecida aparece. Qual é a conclusão a que nós chegamos? Para além de alguns casos muito pontuais, qual é a conclusão que nós chegamos? Existem muitos problemas em determinadas famílias. Se calhar há uma ruptura do ponto de vista da relação geracional, e aqui os mais novos, sobretudo os teenagers, estamos a falar dos adolescentes, estes tendem depois a simular, a um estratagema. E, por exemplo, hoje é quarta, não é? Hoje é terça-feira. Hoje é quarta-feira. Perdão, hoje é quarta-feira. Quinta-feira começam os simulacros, ou os estratagemas. Portanto, desaparece quinta, desaparece sexta, fica até sábado e domingo, no final do dia, volta a aparecer. Agora, o que nós perguntamos à polícia é se a família teve a preocupação de colocar nas redes sociais a dizer que o seu ente desapareceu. Na altura em que aparecer, deve prestar também informações à polícia. É importante que vá à esquadra mais próxima para falar sobre as razões que levaram ao desaparecimento do menino ou da menina. O que nós vimos é que as famílias depois fecham-se em copas e não temos um resultado. Eu penso que é extremamente preocupante e as famílias devem aqui ter, portanto, essa responsabilidade redobrada, no sentido de que não se emitam falsos alarmes. Muito bem. Não se emitam falsos alarmes. Muito bem, muito obrigado, Superintendente Nestor Gobel. Vamos aguardar por esta semana e nos próximos tempos, até fecharmos o ano, com um ambiente. É óbvio que não vai ser possível, literalmente falando, mas que o ambiente seja melhor do que muita gente perspectiva para o negativo. É isso que nós estamos a trabalhar para isso. Mas Santos, para si também, continuação de bom trabalho. Muito bem. Nestor Gobel, filho da casa, ator, modelo, enfim. Um dia vamos pedir ao chefe Nestor para fazer aqui a demonstração dos tempos que já lá vão. Já não pode, né? Não, agora nas vestes, com a responsabilidade que temos, obviamente... Já não pode? Não, já não podemos. Ficou a história, né? Sim, senhor. E sobretudo o aprendizado, atenção, pois. É este, digamos, é o conjunto de conhecimento, de informações que forjaram o Nestor que é hoje, não é? Muito as bem. Artes, a formação académica, as várias leituras, é que esse produto ainda semi-acabado, porque aprende sempre, né? Muito bem. Muito obrigado. Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda. Ora, muito bem. Há bocadinho o Superintendente Nestor Gobel falou dos ATMs. Agora, na província do Cunene, o cidadão, na capital da província, o cidadão vai ao ATM porque tem de fazer uma operação financeira. Não há sistema e quando temos lá o sistema, não há dinheiro. O que é que muita gente tem estado a fazer? Pernoitar ao lado dos ATMs. É verdade, passam lá à noite. Quando não, procuram outros ATMs noutros pontos da província de Cunene. Os técnicos ou os funcionários bancários dizem que as chuvas que se abatem sobre a zona estão a provocar esta queda do sinal. Mas tem de se resolver porque as pessoas estão aflitas. Vamos ver porque preparamos uma matéria para si. Roda, Regi.
Numa altura em que aumenta a procura de valores para a compra de bens para a quadra festiva, a verdade é que os poucos multicaixas existentes na cidade de Undiva não conseguem dar resposta às necessidades dos cidadãos. Em causa estão as constantes falhas de sistemas, bem como a inexistência de valores nos terminais de pagamentos automáticos. A presente data está para fazer um determinado levantamento, o sistema cai, vem e está a trazer constrangimento no pessoal. Como se pode ver, há enchentes muito grandes a nível dos ATMs que estão em funcionamento na cidade. E para agravar ainda há alguns que nesse momento não têm valores. Diante desta dificuldade, muitos são obrigados a pernoitar nos multicaixas e outros preferem se deslocar para outros pontos da província para a realização das transações. É uma situação que até hoje acabei por constatar quando estive no SIAC. Eu estive lá às 8 horas e infelizmente nenhum dos ATMs está a funcionar. Então tentamos perguntar aos funcionários que lá se encontravam, não nos davam uma justificação plausível. Atualmente, a cidade de Undiva dispõe de pelo menos 25 terminais de pagamento automático. Esse problema seria minimizado se no Chamucuio tivesse 1 ou 2 caixas, no Cálculo Vale tivesse 1 ou 2 caixas que tivessem valores com regularidade e não estaríamos a assistir essa imagem que é deprimente no centro da cidade. A este problema associa-se também a falta de sistema em 2 dos principais bancos comerciais da capital do Cunene já há 2 semanas. Seria bom que aqui na nossa província de Undiva que se aumentasse o número dos ATM para ver se consiga se congestionar esse enchente que nós vivemos. Sem gravar entrevistas, alguns dos gestores bancários informaram que as constantes falhas no sistema devem-se às fortes chuvas que caem na província nos últimos tempos. Olha, tem de se resolver mesmo, porque os cidadãos na província do Cunene não só estão a preparar a quadra festiva. É uma cultura que foi introduzida, um costume que foi absorvido, não faz mal, mas as pessoas gostam de preparar de forma antecipada a quadra festiva. Agora, o cidadão tem o seu salário lá dentro, como é que vai movimentar-se? Como é que vai para o outro lado da fronteira, a Namíbia, buscar bens para colocar na mesa durante a quadra festiva? Tem de se resolver. Os técnicos responsáveis. Técnicos. Como é que se resolve este assunto? Compatriotas, angolanos. Olha, os nossos compatriotas no Cunene estão a clamar, a gritar, a implorar pela vossa intervenção. Ajudem, socorro, por favor, socorro! Precisamos de dinheiro para dar de comer aos nossos filhos. 2 semanas. Ouvi aí na peça. Bancos principais há 2 semanas sem sistema. Como é que o cidadão vai tirar dinheiro de lá? Como é que ele vai fazer as operações financeiras? Como é que vai pagar as obrigações? Pois é, ele recebe o RUP, vai ter uma instituição e tem de pagar fazendo essas operações. Como é que ele pode pôr dinheiro nos cofres do Estado? O contribuinte fiscal, como é que ele pode fazer? Será que o cidadão vai voltar à idade, aquela fase, de pôr dinheiro debaixo do colchão, pôr no garrafão? Vamos voltar àquela fase? Não. É melhor regressar àquela fase. É melhor mesmo regressar à fase de guardar dinheiro. Os amigos do Alheia percebem-se que o dinheiro está lá dentro, eles pulam um quintal. Não. Técnicos, por favor, vamos ajudar a comunidade do Cunene. A comunidade está a clamar. Muito bem. Obrigado, Regi. Vamos falar de um assunto que já é preocupante. Tem de haver um braço forte das autoridades neste caso. Não podemos continuar a assistir vandalizações como temos visto nos últimos tempos. Veja só o que aconteceu no Namibe. Ponha essa imagem, Regi. Põe a imagem do Namibe. Roda. Pode pôr. Temos a imagem do Namibe? Vamos ver a quantidade de material ferroso. Vamos ver
a quantidade de material ferroso. Roda, pode pôr. Um fenómeno que se alastra a cada dia, provocando contornos alarmantes e prejudicando o crescimento econômico e social do Namibe. A vandalização de bens públicos afeta diferentes áreas, onde indivíduos de má fé destroem equipamentos sociais construídos com dinheiros públicos. Entre os meios visados, o destaque recai para a linha férrea, roubo de placas de mármore nos cemitérios, furto de cabos elétricos, painéis solares, portas, janelas e louça sanitária de residências das centralidades da Praia Amélia e 5 de Abril, entre outros. Para se pôr termo a este tipo de prática, a Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Vandalização de Bens Públicos foi ao terreno, numa operação que teve o seu início no bairro dos Eucaliptos, em Moçambiques. É privado, nós compramos para ir vender na empresa em Luanda, mas tem documento, anda a ir, tudo tem documento no daqui. Temos 600 kg de alumínio e 19 toneladas de ferro. Qual é a proveniência? É proveniente da lixeira. Durante a operação, foram apreendidos perto de 200 quilos de material ferroso não justificado, com o objetivo de desencorajar a venda e compra de materiais furtados ou roubados e combater o fenómeno da vandalização de bens públicos. Dos materiais apreendidos constam carris da linha férrea, janelas de caixilharia de alumínio, tubos de condutas de água, torneiras, 10 balanças de pesagem, cabos elétricos e outros. Neste quintal, localizado no bairro Santa Rita, encontramos este caminhão com um contentor de 40 pés a ser carregado com materiais diversos, cujo destino é a capital do país, Luanda. Os responsáveis foram interpelados para responderem ao certo se estão legalizados ou não. Outra preocupação tem que ver se o material é de origem duvidosa. Durante a operação, foram encerrados 6 estabelecimentos comerciais que apresentavam documentos ilegais para o exercício da atividade. Materiais que nós identificamos como sendo alguns fruto dos atos de vandalismo de que tem sido alvo as nossas infraestruturas, nomeadamente tubos para a distribuição de água da rede domiciliar, algum material elétrico, portas ou vãos em alumínio, entre outros. Portanto, foram encerradas 6 estabelecimentos que apresentavam documentação não elegível para o exercício dessa atividade. Preocupado com a vandalização de bens públicos que já provocou prejuízos de perto de 500 milhões de kwanzas, o governo do Namibe apela à sociedade a cultivar o hábito da denúncia. Olha, nós temos de tomar medidas enérgicas como estas. Está legal? Funciona. Não está legal? Fecha. Porque aqui existe muito material que veio certamente do ferro velho. Há muito material que veio do ferro velho. Eu vi aí material que vem da lixeira. Isso até pode ser declarado, e como é óbvio, está na lixeira, pode sofrer este reaproveitamento. Reciclar. Vai-se vender e tem outro aproveitamento. Mas vimos aqui, nestas imagens, carris. Como é que nós podemos enquadrar dentro deste material ferroso carris? Da linha férrea. De onde é que veio isso? De onde é que vem? Daí eu ter dito há bocadinho que é chegada a altura de começarmos a penalizar esse tipo de práticas. É material proveniente da vandalização, localiza-se o vendedor, assume as responsabilidades, as culpas, é penalizado e fecha-se o centro. É verdade. É verdade. Não dá, fecha. Não, mas ele está a ajudar porque a pessoa tem de comer. Quem disse que a ideia é impedir que ele faça o seu negócio?
Essa não é a ideia. Mas só qual é o problema, e termino com isso? É que há pessoas que estão dentro deste negócio, mas eles mesmos estão por trás de equipas, grandes equipas, que vandalizam bens públicos. Eles até instrumentalizam, orientam as pessoas a ir lá buscar, cortar os cabos elétricos, a retirar as peças que suportam torres de alta tensão. Torres de alta tensão, como aconteceu no Bengo, por exemplo, na zona de Bucula. Bom, já que estou a falar do Bengo, Regine, vamos só dar um chicote bem dado ao comportamento dos irreverentes. Mas antes, primeiro, uma grande salva de palmas às autoridades no Namibe. Vamos lá! Merece uma grande salva de palmas às autoridades no Namibe. Braço forte, tem de separar este negócio, senão serve para... Morreu gente no leste, estão recordados, não é? Meninos que morreram porque estavam a friccionar um engenho explosivo e morreram. Mas agora vamos dar um chicote bem dado. Muito bem. Agora, na província do Bengo, aí na zona do Dan, né? No desvio do Dan, aí próximo, há um cidadão que eu sinceramente, quando ouvi esta peça, quando tomei contato com esta matéria, eu perguntei como é possível que um cidadão faça isso? Como é possível que um cidadão faça isso? A esposa está em trabalho de parto e ele passa-se por médico, ou tenta ser, não diria médico, parteiro. Porque a mulher dá à luz a gêmeos, ele corta o cordão umbilical dos recém-nascidos com um objeto cortante, mas é infectado. Os pequenos depois são socorridos, levados ao hospital. Em última instância, já com tétano. E agora o pai pode dizer, não, acidentalmente. Mas por que não chamou a ambulância antes? Por que não chamou? Vamos a essa matéria, mas isso nos remete a uma análise que confronta duas coisas. A ausência dos serviços médicos junto da comunidade e atrevimento por parte deste senhor. Roda, Regi, vamos ver. Este jovem chama-se Anacleto Benguela, tem 29 anos de idade, é residente no bairro Camboá, arredores da comuna da Barra do Dante. Não tem formação nenhuma no domínio da saúde. A dado momento entendeu realizar o parto da esposa grávida de gêmeos, ao invés de levá-la ao hospital mais próximo. Assumiu o papel de parteiro, uma ação que resultou na morte dos recém-nascidos. Teve um parto normal, mas o cidadão em causa fez o corte do cordão umbilical com um instrumento cortante não desinfectado, presumimos que não estivesse desinfectado, e isso fez com que os recém-nascidos contraíssem tétano e evoluíram mesmo a óbito. Esse cidadão também já se encontra detido, já foi presente ao Ministério Público, será agora encaminhado para o juiz de garantia, igualmente para a aplicação da medida de coação pessoal que se julgar mais certo em função do delito cometido. O exercício ilegal da profissão é crime e punível nos termos da lei. E a polícia alerta. Gestantes estiverem em serviço de parto, devem ligar às autoridades, no caso que não tiverem possibilidade para correrem até o hospital, liguem para as autoridades. A polícia não está só para combater o crime, está também para as outras atividades de caráter pró-social. Um patrulheiro podia ter se dirigido lá e levado a gestante até uma unidade hospitalar para ter o serviço acompanhado e assistido médica e medicamentosamente. Detido cidadão de 29 anos de idade, acusado de exercer a profissão de parteiro de forma ilegal,
ao realizar o parto da esposa e provocar a morte dos 2 filhos gêmeos. Ai. Nkanga Gomes, boa tarde, companheiros, juntos a nós. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA. O cidadão faz passar, eu não diria médico, parteiro apenas. Porque o parto ocorre, os bebês nascem, mas ele faz o corte do cordão umbilical usando um engenho, uma peça cortante, mas não esterilizada. Ele não tem os conhecimentos básicos dos serviços de saúde. Olha, Mário, mais uma vez uma notícia negativa, e aqui estamos perante um crime de negligência, não é? Que o próprio Código Penal pune por si só, porque se ele não é médico, é o pai, ele não tem competências técnicas, científicas para então poder cortar o cordão umbilical dos seus gêmeos, não é? É negligência, vai ser responsabilizado judicialmente. O que nós aqui devemos partilhar com a sociedade é que quando alguém vai dar à luz, o local é no hospital, que é devidamente tratado por profissionais ligados à área da saúde, ou por parteiras tradicionais formadas e que têm competências para realizar este tipo de ação. Logo, isso demonstra aqui claramente que provavelmente ele não acompanhou a gestação da sua esposa e provavelmente não teve tempo de levar a esposa ao hospital, porque isso aconteceu em casa. Aqui é importante que nós, os homens angolanos, desenvolvamos a cultura de acompanhar a gestante ou a fase da gravidez. Porque aqui o homem angolano não são todos, mas tem aqui um comportamento, quando a mulher está grávida, ele não acompanha. O que acontece? É que ele, se não acompanha, a mulher pode dar à luz a qualquer hora, porque vai chegar, vai atingir os 9 meses, e algumas semanas, e ele fica totalmente atrapalhado, porque ninguém sabe o dia e a hora, né, que vai nascer exatamente. Então, é importante que nós comecemos a acompanhar a gravidez da esposa, acompanhá-la para evitar esse tipo de situações. Ele vai ser responsabilizado, como dizia, então essa é a análise que se impõe e vai ser responsabilizado pelo crime de negligência. Rapidamente, ainda sobre este assunto, porque o Nkanga vai comentar um outro, isto também nos remete a uma grande reflexão, a ausência dos serviços médicos próximos da comunidade, ou seja, se temos um trabalho, os serviços médicos muito colados às comunidades, evita-se isso. Mas há um outro aspecto que está no contraponto, ou diríamos no lado oposto desta situação. Há uma cultura de arrastar até não é só essa questão do parto, questões de saúde. O menino está a apresentar sinais de febre, as pessoas dão GPEP, Mussanhe, esfregam óleo de palma na barriga, petróleo na cabeça, e só quando a doença atinge um nível quase irreversível é que eles vão correr para o hospital. Sim, Mário, isso é fruto de negligência, isso é uma negligência muito profunda, não é? Porque assim, os povos, quando... Aqui o aspecto cultural está enraizado fortemente, mas nós tivemos um desenvolvimento científico e é importante que as famílias saibam que lugar do doente é no hospital e quem trata doente é o médico que tem qualificação para isso. Nós temos de constantemente falar para a sociedade. Agora, o médico convencional e o médico... Exatamente. Da chamada medicina natural. Exatamente. Certificado. Exatamente. É importante sublinhar isso. Agora, quanto a serviços de saúde próximo da localidade, é óbvio que quem é de direito tem exercido esforço de lá levar. Agora, nós também devemos usar a nossa inteligência. Se quem é de direito, quem governa, ainda não levou os serviços médicos
na localidade, devemos aqui usar o mecanismo da prevenção. Ora, se eu acompanho a gravidez da minha esposa, eu tenho de arranjar uma forma de ficar mais próximo. Em véspera, levá-la adjacente aos locais de saúde, estar ao lado de um familiar, de um parente próximo, não é? Ou então criar condições, ter uma viatura, alugar, é óbvio, cada um vai ter de fazer esta gestão, mas usando a sua inteligência, para evitar esse tipo de assunto. O que é que vai acontecer? Se o Estado não levou lá, que não vai ser agora, não é? Até o Estado levar a um intervalo muito grande. Enquanto não chega, temos de arranjar esta forma de prevenção para evitar até quem de direito levar lá o serviço de saúde, que também deve ser responsabilizado. Vamos aqui alertar de que deve levar lá o serviço de saúde, mas não é assim tão fácil, porque tudo requer dinheiro e devemos mostrar aqui o equilíbrio para orientar a população de que quando o Estado não leva o serviço, nem sempre é por negligência. Às vezes não é mesmo dinheiro e deve-se aguardar o orçamento. Nkanga, você teria coragem de abandonar o seu filho de 3 meses porque de repente surgiu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro? Abandoná-lo à sua sorte. Teria coragem de fazer isso? Não. Eu penso que pouca gente faria. Porque nada justifica abandonar o nosso filho, mesmo quando a questão é adquirir rendimentos financeiros, porque o dinheiro não é tudo. Diz uma máxima agora, está a ser muito usada esta máxima por figuras públicas. Eles estão a dizer o seguinte: aqueles que já provaram o sucesso financeiro e o sucesso na sua realização profissional, atores de cinema, eles dizem que atingiram o zénite, poder, dinheiro, mas aperceberam-se que afinal isso tudo não vale nada, é vazio, quando nós não temos amor. No Mexico, vamos contar essa história. Um pai, o doutor Alcântara diz, ele é pai, não é papá. Um pai é acusado de negligência ao ponto de abandonar o seu filho de 3 meses. Vamos ver. Eram 9 horas da manhã quando o senhor Manuel André, de 65 anos de idade, chegou à sala de aconselhamento do Gabinete Provincial de Ação Social para pedir socorro em função do suposto comportamento da sua esposa e em causa está o abandono de um bebê de apenas 3 meses. Criança com 3 meses, de manhã não comeu, saiu 6 horas da manhã, até quando cheguei aqui de 11 e tal. Criança nem mais não aparece. Criança como ele vai comer? Vê com ele aqui, nem roupa não tem. Ouvidas as declarações da vítima, a responsável da sala de aconselhamento familiar decidiu ouvir as razões que levaram a senhora de supostamente ter abandonado o seu filho. Em companhia do senhor Manuel André, seguimos em direção à casa do casal e lá a história mudou de figura. Descobriu-se que, na verdade, o senhor Manuel André é casado e apenas mantém uma relação com a jovem Anabela, de 33 anos, com quem tem apenas um filho. Eu sou mamãe, não posso abandonar uma criança de 3 meses. O meu tio vinha aqui em casa, trouxe 2.000 kwanzas. Não é 5 ou 20 ou 30, não. São 2.000 kwanzas. Lá em casa, como já tinha fuba de bombom, fuba de milho, eu fui comprar o meu peixe de 1.500. Os 500 kwanzas que eu tinha, peguei a criança, o meu bebê, com aquele sole. O bebê ele entreguei na minha filha, minha segunda filha, que tem 9 anos. Posto na rua, comprei o molho, estou a vir as crianças porque não, o papai levou a criança. Eu disse não, como é de costume, pega a criança, vai na rua, sempre traz. Logo vê alguém, não. A criança levaram lá na polícia. Por que na polícia? Por que abandono de uma criança? Não. Eu sou mãe. Esse todos os filhos que eu tenho, vou abandonar uma criança de 3 meses. Tem aqui na parte da mulher que está 5 meses que o senhor não apoia esse bebê. Anabela é mãe de 6 filhos, 5 dos quais do primeiro relacionamento, cujo parceiro já é falecido. Apesar de ter um novo parceiro, Anabela diz que vive em casa da mãe e é sustentada pelos tios e pela mãe, porque o esposo não assume nem mesmo o filho de ambos. Tem um comportamento negativo esse aqui.
Ele, quando tem salário, é isso que eu estou a falar, quando tem salário, mente ficar doente. Por se tratar de fuga à paternidade, o Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero tem outras formas de resolução, razão pela qual notificou-se o casal. A responsabilidade cai mesmo para ele, tem que assumir o filho mesmo. Manuel André, que por questões passionais foi queixar-se à sala de aconselhamento familiar, passou de vítima a intimado e assinou um termo de compromisso, onde, diante das autoridades, prometeu cumprir com as suas responsabilidades de pai. E esse termo que o senhor aqui assinou, então, é uma responsabilidade, ele não pode falhar. Dados do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero a nível da província do Mochico apontam para mais de 170 casos de fuga à paternidade só no último trimestre do ano em curso. Lá em casa percebeu o que é que aconteceu? Eu já lhe explico. O senhor foi queixar-se junto às autoridades. A mãe do meu, nem sequer é a esposa, a mãe do meu bebê abandonou o bebê, foi-se embora, eu quero ficar com a criança, coisas do género. Então, as autoridades vão até a casa da mãe da bebê e percebem-se que a mãe tinha saído por algumas horas para tratar da comida dos filhos. O caso é transportado para o Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero. Posto no local, depois de ouvirem as duas partes, as autoridades, e depois isso ficou confirmado porque ele assinou um documento, apercebem-se de que quem estava a furtar-se das responsabilidades era o senhor Manuel André. O Manuel André, o nosso Manuel André, o repórter, o Manuel André, o repórter. A furtar-se do filho. É o outro Manuel André, é este Manuel André. Nem são parecidos. Veja lá. Por isso é que eu fiz aquela pergunta no início. Abandonaria um bebê? Não, não é possível. É assim, essa matéria da fuga à paternidade e de as autoridades chamarem o pai para assinar um termo de compromisso de dar assistência econômica, financeira, é uma vergonha enorme. E eu já disse várias vezes de que o Estado angolano tinha de elaborar uma lei, preocupar-se em pensar, legislar, em pôr na cadeia homens que fogem os filhos. Mas ele é mesmo preso, uma pena dura. Por quê? Essa gente é irresponsável. Porque fazer filho não é um desporto. Filho é uma responsabilidade enorme e uma dádiva que Deus deu. Olha a vergonha masculina, entre aspas, não são todos. O Estado deve intervir por um indivíduo que arranja uma esposa e faz filho e ele foge. É uma vergonha enorme. E nem sequer é esposa, porque por aquilo que eu percebi, são aqueles casos que nós temos condenado aqui. Ele deve ter a sua vida e de repente dá uma escapadela à direita, outra à esquerda, quer ampliar o seu harém. Para quem não sabe, harém é um local onde os sultões da Arábia punham as várias mulheres. Então ele quer aumentar o seu harém, quer ter um leque de várias mulheres e faz isso. É um ato de responsabilidade, porque filhos têm custos, não é? Então, se não tem condições, não faça filho. E depois até é mais velho. Está provado de que a questão cronológica não é sinônimo de idoneidade. Então, o Estado, a fuga à paternidade está sempre a crescer. E nós estamos sempre a lamentar. E depois o que é que acontece? O Estado vai arrecadar com essas consequências. Por quê? Há aquelas condições, aqueles momentos que o Estado não consegue, às vezes, não é, prender ou responsabilizar o pai porque ele diz que vive aqui, depois aqui a nossa geografia local também não ajuda, depois ele muda de casa para uma outra residência e a mãe acaba por ficar abandonada com os filhos. Isto tem consequências sociais. Depois é o Estado que, de facto, tem de investir para acudir a essa situação pela via dos impostos. Ora,
Ou devemos repensar, porque filho não é desporto, não é? Filho é um ato de responsabilidade. Ou então vamos continuar o gráfico a crescer. Porque o filho cresce com trauma, sem assistência a condições afetivas, não tem aquele amor do pai e ele não compreende o sinônimo, o papel funcional da família, não é? Então, devemos pensar, porque já está-se a virar um desporto, pensar em legislar, prender, pôr na cadeia. Quando começamos a prender, o homem vai ganhar consciência de que se ele quer ter ato, então previna-se, não é? Previna-se, porque você pode ter ato, mas pode não ter filhos. Filho não é desporto. O filho tem custos econômicos e financeiros. Até a própria gravidez tem custos. Há cálculos financeiros que se faz nisso. Então, é um ato vergonhoso e os homens devem refletir nisso, de que vai fazer filho, assuma. É um imperativo natural. Acho que fala do princípio da legalidade. Põe aí o número do SOS Criança, 15015, por favor, Regi. Manuel André, então, ó senhor, agora sabe por que eu constantemente faço referência ao cartão do salário que deve ser entregue à mulher? Só é para evitar coisas do género. Porque o homem, quando tem o cartão do salário no bolso e quando cai o salário, por amor de Deus, eu, o rei do mundo, estou em cima, estou nas nuvens. Então anda a distribuir dinheiro para tudo quanto é canto. Cada moça que telefonar para mim, não, as unhas, não faça só as unhas, as pestanas também. Olha, já agora peça um telemóvel novo que eu pago. Invista nos seus filhos. E adultos, chefes de família. Disse aqui há bocadinho um canga, senhores como com a idade dele, ganhem consciência, juízo. Veja a diferença de idades. Ouça, paizinho, papá, mais velho, cota. Ande com mulheres da sua faixa etária ou próximo disso. E quando você já fez família, aguente os cavalos. Como é que é? Há uma frase muito comum. Mudar de prato, não sei. Como é que se diz? Mudar de comida ou qualquer coisa assim. Já ouvi essa frase. Como é que é? Não, essa não é do capim fresco. Eles dizem que todos os dias... Como é que se diz? Todos os dias arroz com feijão? Não, hoje vou mudar de prato. Pois, resulta nisso, mudar de prato. É isso, mudar de prato. Até prova em contrário. E termino com essa nota. Mulheres, vocês são culpadas disso também. Vocês mesmos são, sim. Está a olhar assim para mim com esses olhos de malundo, porque vocês são culpadas. Qualquer homem, vocês abrem a porta, deixam entrar em sua casa, já tem família dele, mas vem com uma cantarola qualquer. É ele mesmo. É ele mesmo. Um aldrabão. Vigarista, em alguns casos. Não estou a dizer que ele seja vigarista, estou a dizer casos. Você abre a porta, é um aldrabão, um vigarista. Depois fica com mais um bebê no colo. Por amor de Deus. Vamos repreender o comportamento dos amigos do senhor Manuel André. Vai! Esse está mesmo a olhar para mim, a comportar-se mal. Mal. Você que está olhando. Está-se a comportar mal. Comportamento errado. Canga Gomes, muito obrigado. Obrigado, Marco. Nós vamos para um curto intervalo. E quando regressarmos do intervalo, vamos certamente falar outra vez de material, de vandalizações. Vamos falar, não é? Vamos falar de vandalização. E atenção, dói-me porque vamos falar de um ponto que foi recentemente inaugurado. Na província do Bengo. E já começam a tirar proveito, os amigos do alheio a tirar proveito de todo o investimento do Estado angolano. Isso irrita-me. Eu fico chateado. Volte comigo depois do intervalo. Até já.